Olá, amados. Deus vos abençoe neste novo dia que Deus nos dá para viver. Nós, quando viemos ao culto, ou nós lemos a Bíblia, ou ouvimos um sermão, seja através da internet ou através de um áudio, nós devemos sempre abrir nossas almas e sempre ouvir com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus colocou isso de uma forma que a fé vem pelo ouvir, e a fé é um dom de Deus, e é Deus que traz esse dom ao nosso coração para que possamos crer na palavra. Quando Deus quer salvar uma pessoa, a primeira coisa que Ele faz é botar fé no coração. É a primeira coisa que Deus faz quando Ele quer salvar uma pessoa, é colocar fé naquele coração. Não tem como uma pessoa ser salva ou receber alguma coisa de Deus ou ser abençoada sem crer na palavra. E o grande segredo de uma vida poderosa, para ver milagres, para viver a vida cristã, é tomar a palavra como está escrita, sem uma expressão, né? Sem querer adocicá-la, ou melhorá-la, ou mudá-la, qualquer coisa assim, porque isso é igual a uma semente. Ao abrir a semente, e ela morre. A semente tem que ser colocada da forma que ela foi criada e posta na terra. A palavra tem que cair no nosso coração para que possa realizar a obra para a qual Deus criou. À medida que as interpretações foram chegando, isso foi produzindo um tipo de igreja híbrida que hoje não parece nada com o cristianismo, porque foram mudando a palavra e adocicando ela, interpretando ela, e ela não produziu aquilo que deveria produzir. Mas haveria um bom solo, de acordo com Jesus, que viria preparado por Deus, e a boa semente cairia nesse solo e produziria a mesma espécie, de acordo com a semente, de acordo com Gênesis 1:11. Muito bem. Então veja, a forma que Jesus encontrava de trabalhar para saber o que as pessoas pensavam era fazendo perguntas. Perguntas abrem janelas, perguntas fazem com que a luz entre. E ele então, para saber o que as pessoas pensavam, ele fazia perguntas. Às vezes você está evangelizando, e a maneira de evangelizar é fazer perguntas. Pergunta o que a pessoa crê. Qual a sua opinião sobre tal tema? Aí você vê que as janelas se abrem e você pode trabalhar a partir dessas janelas. Então Jesus queria saber o que a multidão estava entendendo sobre o seu ministério. Ele estava curando os enfermos, expulsando demônios, fazendo milagres. O que as pessoas estavam pensando sobre ele? O próprio Nicodemos, que era um sacerdote, de noite, o importante é que ele foi, se de dia ou de noite, mas ele foi. Tem gente que não vai nem de dia nem de noite, né? Mas ele foi de noite. E quando ele chegou diante de Jesus, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim: Senhor, sabemos que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Então, quando ele usou sabemos, ele estava representando quantas pessoas? Talvez 10, 15, 20, 50, não sei, muitos sacerdotes que eram seus amigos e que estavam de longe, observando os sinais, observando o ministério, mas nenhum deles tinha humildade para ir ter com Jesus. Nicodemos teve. O importante é que ele foi, né? Como disse André, vem e veja. Se você não acredita, vem cá ver as obras. Olha os resultados. Os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os mortos são ressuscitados. Olha a Bíblia. Veja se não fala lá de mim, Isaías, que o Espírito do Senhor é sobre mim, para abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos e assim por diante. É a Escritura. Sim, ele foi lá na sinagoga, tomou a Bíblia, abriu ela e falou: olha, essa Escritura está se cumprindo em minha vida. Ele sabia, ele podia apontar qual parte da Bíblia ele estava vivendo. Igual João Batista, perguntaram: és tu o Messias? Olha, não, eu não sou nem digno de desamarrar o cadarço da sua sandália. Quem és tu então? A minha escritura é outra, eu sou aquela voz que clama no deserto. Ou seja, ele podia apontar qual parte da Bíblia ele estava vivendo. Essa é a coisa principal, encontrar qual é a profecia e saber aonde é que ela está manifestada. Essa é a parte principal. Eu disse a um homem esses dias, que estava se aproximando da igreja, e muito simpático e tal, eu falei: olha, eu vou te falar bem a verdade, nós somos um povo ignorante, nós temos pessoas com 2, 3 casamentos, nós temos ex-presidiários, ex-prostitutas, bastante ex, por aí. E somos um povo ignorante, um povo simples. Se você pensa que não vai encontrar defeito, aqui não é o lugar certo, porque nós somos o povo mais problemático que existe.
Não vou te dizer que somos uma igreja santa porque é mentira. Não existe igreja santa. Há um Deus santo que mora numa igreja. Mas se você fosse na igreja de Jesus, lá haveria Marias Madalena, lá haveria endemoniados, lá havia ex-presidiários, ex-bêbados e tudo assim. Porque esse é o poder do Evangelho. Ele veio para levantar aquele que estava caído. Amém? Ora, a maneira certa de você saber qual é a verdadeira igreja é saber qual é a profecia para o dia de hoje e encontrar onde é que essa profecia está manifestada. Se você souber qual a profecia para hoje, você encontrar onde é que ela está manifestada, você encontrou o lugar certo, porque ali é onde ele estaria, veja, manifestado. Então, quem dizem os homens ser o filho do homem? Você sabe, onde há muitas cabeças, há muitas opiniões. Por isso Deus nunca usou duas cabeças, sempre uma só. Foi um Moisés, um Paulo, um Noé, um Abraão, um Jesus, um Lutero, um Wesley, um Elias, ponto final. Você já imaginou se nesse dia tivesse que nós ir atrás de monte de cabeça? Jesus chegou a dizer, se disserem para vocês que está em São Paulo, não acredita. Está em Porto Alegre, não acredita. Está em Israel, não acredita. Está na América, não acredite. Para a hora do arrebatamento, não haveria nenhum homem sobre a terra para atrair a igreja. Sim, muito embora é verdade que haveria um sétimo anjo, um profeta igual a Moisés, um Elias, porém para a hora do arrebatamento, esse ministério teria que dar lugar ao ministério de Jesus Cristo. Sim, porque assim como João foi enviado para preparar a sua primeira vinda, o ministério de Elias viria para preparar a sua segunda vinda. Mas, a exemplo de João que disse, agora eu vou diminuir e ele vai crescer. Tanto é que quando chegou a hora de terminar com João Batista, foi para a prisão, perdeu a unção. Ele chegou até a perguntar se Jesus era o Messias. Olha, eu estou aqui preso, que esse era o tempo de libertação. Olha, ele só disse isso porque tinha terminado seu ministério e a unção tinha ido embora. Mas ele mesmo viu o Espírito de Deus descer do céu, vir sobre Jesus, ele ouviu a voz, esse é meu filho amado. Mas quando a unção saiu dele, ficou igual a um homem comum. Mas Jesus disse, olha, o que sai saber no deserto? Uma cana agitada? Não. Sai saber um velhinho que fica apresentando criança, enterrando os velhos? Não. O que fosse ver? Um profeta. E mais que um profeta. Amém? Vai lá, fala para João, os coxos andam, os cegos enxergam, os surdos estão ouvindo. Veja, essa era a Bíblia. Sim, era a Bíblia. Mas Senhor, diziam os apóstolos, mas não disse que tinha que vir Elias? Elias já veio, ele é João Batista. Veja, os próprios discípulos que foram treinados por João não sabiam que ele era o Elias. Porque o nome João não estava na Bíblia, mas ele tinha o espírito de Elias sobre ele. Amém? Então a opinião das pessoas estava muito dividida. Eles disseram, olha, uns falam que o senhor é João Batista, porque nesse tempo João já tinha morrido, e acharam que João tinha ressuscitado. Olha, uns dizem que o senhor é João Batista. Outros Elias, porque a Bíblia fala que Elias viria primeiro, sim? Outros Jeremias, ou um dos profetas, porque sabiam que Jesus trabalhava por visões, ele falava do futuro, ele conhecia os mistérios do coração. O senhor é um profeta. Muito bem. Esse ponto é muito importante. A gente pode andar na vida repetindo a opinião dos outros, e ninguém irá para o céu com uma fé de segunda mão. Ninguém nascerá de novo seguindo a fé dos outros. Cada um terá que ter sua própria experiência. É singular. Quem não nascer de novo, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Amém? Cada um tem que ter sua própria experiência. Você tem que ter uma opinião formada. Qual é a sua opinião? O que você pensa do assunto? Sabe, eu ouvi dizer, alguém me contou aí esses dias que era mais ou menos assim. Isso não significa nada. Veja, eu posso vê-lo botar os discípulos na parede. Disse-lhes ele, e vós? Quem dizeis que eu sou? Porque esse é o grande problema. As pessoas veem ali um curador divino, vem ali um profeta, e vem ali os sinais, e assim por diante. Veja, qual sinal que o Messias
deveria apresentar para que ele soubesse que era de fato o Messias? Qual o sinal? Eles esperavam pelo Messias, mas qual o sinal que o Messias teria que apresentar para saber que era o Messias? Veja, porque a pergunta é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Porque aqui estava uma profecia muito grande, que Deus tinha se tornado um homem e ele desceu para andar no meio das pessoas. Ele era Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías tinha dito: ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o conselheiro, ele era a semente da mulher, ele era o desejado de todas as nações. Ali estava o Cordeiro de Deus, ali estava o sacerdote, ali estava o pão, ali estava a propiciação por nossos pecados. Deus vos abençoe e envie esta mensagem para quem você quer ajudar. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.